Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Lívia França, minha instrutora de Pranic Healing, que é a minha técnica queridinha do coração. E a gente vai contar para você as maravilhas que essa técnica realiza. Deixa eu ver se a Lívia já tá na área. Quem tiver aí, me conta se o som tá ok, se tá me ouvindo direitinho. Vamos lá, deixa eu chamar a Lívia aqui. Boa noite para todo mundo. Lívia, Lívia. Oi, Lisa, querida, bem-vinda! Quanto tempo! Obrigada pelo feedback do som. Bom, enquanto minha convidada chega, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta integrativa. Hoje o meu trabalho está voltado para pessoas que desejam emagrecer, que querem melhorar sua relação com o seu corpo físico, retomar a sua autoestima, sua autoconfiança. A gente entende que o corpo físico é um instrumento que nos possibilita, que nos permite viver aqui nesse plano. Sem um corpo físico saudável, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se relacionar com as pessoas que a gente ama, a gente não consegue viajar, ter prazer, ser feliz. Então a gente olha para o corpo físico de uma outra posição, não com aquele olhar do ego, da vaidade. Apesar de não haver problema algum na vaidade, mas olhando para esse corpo como algo extremamente necessário para que a gente realize o que a gente tem para realizar aqui. E uma das técnicas que eu utilizo no meu trabalho de emagrecimento é o Pranic Healing, que é o que eu vou falar com vocês aqui hoje junto com a minha convidada. Deixa eu ver por onde ela anda. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Aê, agora sim. Vamos lá, já te aceitei. Oi, né? Aê, agora sim, oficialmente bem-vinda. Tá. Tá me ouvindo bem, querida? Tô te ouvindo muito bem. Você me ouve bem também? Ah, que ótimo. Tô te ouvindo sim, o som tá legal, a imagem tá legal. Eu tava me apresentando aqui pro pessoal que estava entrando enquanto você chegava. Gente, para quem não conhece, essa é a Lívia França, minha instrutora maravilhosa de Pranic Healing. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês e contar um pouquinho sobre a história dela, sobre o trabalho dela. Fica à vontade, Lívia. Obrigada, Silvia, querida. Muito obrigada pelo convite. Tá dando para me ouvir bem também daí? Tá tudo funcionando direitinho? Ai, que bom. Tudo ótimo. Tá aqui isso tudo, toda essa produção de lives, meu Deus. Bom, gente, vamos lá. Bom, meu nome é Lívia França e eu trabalho com Pranic Healing já há muito tempo. Eu já conheço essa terapia energética desde 2003, então com 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos que eu conheço. E eu já trabalho profissionalmente com o Pranic Healing há uns 15 anos, mais ou menos, mas já conheço há muito tempo. Então, no começo, né, Silvia, era aquela coisa da gente descobrir o mundo das energias. Então, eu fiz cursos de Pranic Healing, eu comecei a receber tratamento também. E aí, assim, um mundo novo, né, se descortina na nossa frente, porque é muito incrível a gente passar a entender que certas sensações, né, que a gente tem sobre a energia, tipo,
às vezes eu encontro a pessoa tal, me sinto um pouco cansada. Poxa, que coincidência, porque é sempre que eu encontro aquela pessoa, né? E não acontece em outras situações. Ou então, às vezes eu vou num lugar e eu volto de lá um pouco irritada. Então, assim, a gente conseguir entender um pouquinho mais, né, sobre os motivos, por que que é assim, por que que essas coisas acontecem, e mais do que entender, mas a gente também ter ferramentas para poder remediar. Então, isso tudo é muito legal. E então minha busca começou assim, buscou na verdade era uma busca por questões físicas. Eu tinha um problema muito grave de asma e aí eu já tinha tentado todos os tratamentos que a medicina oferece, né? Então eu resolvi buscar outros tipos de tratamento. E a minha busca por energias começou por esse caminho. Mas aí a gente descobre que é muito mais do que isso, né, Silvia? É muito mais do que a cura física, ela é maravilhosa, óbvio, né? É uma coisa linda. E mesmo ela sendo maravilhosa, ela ainda não é tão maravilhosa quanto tudo que a gente ganha quando a gente passa a entender sobre energias. Então, esse foi o meu caminho. E aí, uma coisa que era um hobby, né? Que era, assim, algo que eu fazia para me ajudar e para ajudar os meus amigos, acabou virando mesmo uma profissão. Acabei me profissionalizando nisso e largando todo o resto, né? Eu estudei direito pra caramba, fiz 2 mestrados, um mestrado em Harvard, mas ficou tudo para trás, porque mesmo essas coisas sendo legais também, nada se compara a como é legal a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, com o que a nossa alma pede, né? E então é um pouquinho isso, um pouquinho da minha história. Não, e é muito legal você trazer essa observação, né? Que você era do jurídico, que você tem uma série de formações. Eu também sou advogada e já não era muito encantada, apesar de gostar do direito, né? Não era o que fazia minha alma brilhar quando eu estava em atuação. E às vezes as pessoas olham para a gente, como assim? Vocês saíram de uma carreira tradicional, onde dizem que você tem tudo para dar certo, para ser feliz, para trabalhar com um universo que muitas pessoas nem acreditam que pode existir, né? E hoje a gente já tem aí uma série de comprovações, de reconhecimento para essa técnica, né? O que você pode acrescentar de informação nesse aspecto? Olha, se você é um momento muito empolgante para a gente dentro do Pranic Healing em relação a essa questão de comprovação, porque está tendo um movimento interno muito grande dentro dessa escola, né, do Pranic Healing. Está tendo um movimento interno muito grande para que a gente busque um respaldo científico. E por que isso é importante? Isso é importante porque a ciência é a linguagem do mundo, a ciência é a linguagem da seriedade. Então, quando você quer falar sobre alguma coisa e você quer dizer, olha, isso aqui é sério, né? Isso aqui não é só um bando de gente que resolveu mudar de profissão como eu e você, né? Isso aqui é sério. Quando a gente quer dar esse peso para a história, então a gente recorre à ciência. E então, né, dentro dessa escola do Pranic Healing, o que é o Pranic Healing? É uma ferramenta para que a gente possa cuidar do nosso corpo de energia, né? Então, além do nosso corpo físico, que a gente pode ver, tocar e sentir, a gente possui também um corpo de energia. Essa é a teoria por trás da coisa. E esse corpo de energia, ele pode ser influenciado por uma série de aspectos. Ele pode estar mais saudável, ele pode estar menos saudável, assim como o nosso corpo físico também pode estar mais saudável, menos saudável. Então, o que acontece é que a gente, como humanidade, né, está super se aprofundando dentro do estudo do corpo físico, né? Ainda bem, porque tem que fazer isso mesmo. Então, a cada dia, né, a gente vê novas pesquisas falando sobre novas situações que foram descobertas, novos caminhos que foram encontrados para a cura de doenças, para uma compreensão maior dos mecanismos, né, do corpo físico. Isso é muito lindo. Então, se a gente que está dentro das terapias complementares, né? E aí eu falo não só do Pranic Healing, mas eu olho para as outras terapias também como irmãs nossas, né? Então, se a gente quer passar essa cara de seriedade, né? De dizer, olha, a gente também está fazendo um trabalho bacana aqui, a gente precisa também falar essa linguagem. E essa aqui é a história por trás, então. Então, há um movimento dentro da nossa escola do Pranic Healing para isso. Durante a pandemia,
nós conseguimos organizar uma pesquisa científica linda, com um grupo controle, com um comitê de ética, tudo assim como um ano figurino, dentro da UERJ, né, com respaldo da UERJ, e dentro da clínica Piquet Carneiro, que fica na UERJ. E então a gente fez uma pesquisa com Covid, tá? Então profissionais de saúde que eram diagnosticados com Covid, parte deles era tratada com Pranic Healing, parte deles não era tratada, né? Era um grupo controle. Então a gente tinha estatísticos ajudando a gente, médicos, estudantes de medicina, foi assim, toda uma engrenagem que foi armada para que isso acontecesse. Então a gente montou essa pesquisa e a gente tem os resultados dela, que a gente está agora escrevendo um artigo científico, né? Eu, uma médica que é doutora da UERJ, a doutora Ana Cláudia Chazan, e a Rafaela Morente, que é estatística. Na verdade, ela é matemática. Ela sempre brinca com a gente não pode dizer que ela é estatística, ela é matemática. Então, a gente está escrevendo esse artigo junto para poder publicar numa revista científica, né, mostrar os resultados disso, que já é demais. E a gente tem outras pesquisas também. Então, tem uma pesquisa que foi feita recentemente, que foi publicada no Jornal Científico, avaliando a depressão, 42 casos de depressão leve e depressão mediana. Então, nessas pessoas, e também tinha um grupo controle ali, então né, parte dessas pessoas recebeu o Pranic Healing, e o resultado foi que, e essas pessoas também estavam sendo medicadas, tá? Então, o resultado foi que as pessoas que receberam Pranic Healing tiveram uma melhora 30% superior às pessoas que não receberam. Então, quer dizer, é um número realmente impressionante, algo que foge aí de um grupo, de um resultado placebo, qualquer coisa do tipo, né? Então, é muito legal ver isso, né? Uma pesquisa onde, então, pode chegar, né, um paciente no teu consultório, né, com depressão, você fala, olha, tem uma pesquisa comprovado cientificamente que o que a gente está fazendo aqui, apesar de parecer um pouco diferentão, apesar de ter a ver com energias, né, apesar de ser algo que não está tão ainda espalhado como a gente gostaria que tivesse, apesar disso tudo, é comprovado cientificamente que existe um resultado aqui. Então, isso é muito especial. Tem também um estudo de casos de insônia que foi publicado. Então, a gente tem esse movimento acontecendo, né? E aqui no Brasil, especialmente, a gente está bastante engajado para isso, porque a gente tem esses acessos a algumas comunidades científicas aqui, especialmente a UERJ. Então, a gente tem alguns acessos que facilitam, né, que a gente consiga ter essas publicações. Então, a gente está super empolgado com isso, Silvia. Hoje mesmo estava lá no WhatsApp, falando lá com as outras pessoas, para que a gente tenha isso, né, isso acontecendo, essa publicação logo em mãos. Porque escrever um artigo dá um trabalho, né? Eu larguei o direito e falei, eu nunca mais vou precisar ficar fazendo peça, né? E lendo, botando palavras difíceis ali. E agora estou envolvida aqui em artigo científico, mas agora é do coração, né? Tá vindo com muito prazer. Sim, exatamente. Ai, que maravilhoso isso tudo que você trouxe pra gente. Ó, temos vários queridos aqui com a gente, dando boa noite. Eric, Stephanie, Mari, sejam todos muito bem-vindos. Eu lembro que quando eu conheci o Pranic Healing, ele começou a me despertar o interesse lá na época que eu era só cliente, comecei a perceber o tanto de mudança que a minha vida estava tendo, assim, relativamente rápido, né? Porque às vezes a gente passa anos e anos da nossa vida repetindo padrões, né? Repetindo padrões de comportamento, de pensamento, e aí a gente não entende por que a vida não muda. E isso em todas as áreas da vida, né? Por que a gente sempre se relaciona com o mesmo tipo de pessoas, por que sempre acontecem as mesmas coisas, mesmo em trabalhos diferentes. Por que às vezes a gente tem determinados desentendimentos em família, no núcleo de amigos. E aí fui conhecer o corte de elos negativos e todas aquelas limpezas profundas. E eu lembro que eu comecei a pesquisar, porque eu sentia na pele, mas eu tinha uma curiosidade muito grande de ler fatos a respeito, né? E aí eu lembro que eu vi que tem faculdades aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, na Bahia, que já tem a cadeira de Pranic Healing dentro de um curso de medicina, né? E naquela hora eu falei assim, gente, não. É no curso de medicina, né? Não é no cursinho da esquina. Então, isso tem realmente alguma coisa. E aí comecei a comprar os livros, fui fazer as formações com você.
E de início eu trabalhava do mesmo modo, né? Era para o meu bem-estar, para minha família, um amigo ou outro que descobriu o que eu estava fazendo. E na pandemia, quando a gente começou esses atendimentos solidários, eu comecei a atender um monte de gente todos os dias, e aí já não estava mais atendendo só com Covid. Eu falei, cara, não é possível, isso não pode ser só para mim, né? Eu preciso levar isso para outras pessoas, porque era algo que não me cansava, que eu fazia com prazer. Eu podia estar o dia inteiro ficar até tarde. Não, não, dá tempo de fazer mais uma limpezinha aqui. Emendava um no outro e isso tomou uma proporção que eu mudei meu Instagram, comecei a divulgar, comecei a falar mais dessa técnica para as pessoas, né? Trabalho com algumas outras técnicas, mas essa realmente ela tem um pedacinho do meu coração. E acho até legal a gente colocar aqui, né? Porque a gente começou falando da gente, do respaldo dessa técnica. Mas para quem não conhece o Pranic Healing, ele é uma técnica muito simples, né? Onde a gente limpa o sistema energético, os centros de energia, a gente reequilibra esses centros de energia e a gente coloca energia limpa, que faz com que o nosso corpo se restabeleça com mais facilidade. Então, o prânico ele pode ser utilizado em todas as áreas, né, Lívia? Seja emocional, seja física, seja no campo de prosperidade, seja nas empresas, nos relacionamentos. O que você tem para colocar a respeito disso? É verdade, Silvia. Se a gente para pensar que tudo é energia e que existe energia atrelada a cada pensamento nosso, a cada emoção nossa, se a gente parte desse princípio, a gente vai vendo que é, a gente consegue retirar as energias negativas de uma série de coisas, então, de uma casa, por exemplo. Nossa, são tantas histórias, né, que a gente já vivenciou, já teve a oportunidade de trabalhar. Então, a energia de uma casa, por exemplo, imagina, né, na casa, se a gente parar para pensar, a gente tem a energia dos ocupantes da casa, né, dos moradores da casa, e se essas pessoas estão morando já há algum tempo ali, os padrões energéticos daquelas pessoas podem... Lívia, rapidinho, tem gente falando aqui que o áudio não tá legal, mas eu tô te ouvindo bem. Às vezes só chia um pouquinho por causa do fone. Você quer tentar sem fone, de repente, para ver se melhora? Coisa aqui, peraí, deixa eu tirar. Tá. Mas o de nós duas tá baixo, Carlinha? Responde pra gente, por favor. Que eu tô ouvindo a Lívia bem aqui. Olha, vamos tentar de novo aqui. Ai, melhorou muita coisa. Olha só que coisa. Então tá bom. Então vamos. Ok. Então, Você estava falando dos exemplos. era só o meu, então devia ser isso mesmo. Que bom, então. Obrigada, Oi. Então, a gente tem a energia dos ocupantes atuais, dos moradores da casa, né? As pessoas que estão ali. E essas pessoas, elas trazem os padrões energéticos delas, que vão impregnando na casa ao longo do tempo. Nas paredes da casa, né? No chão, no teto, nos objetos da casa. Então, isso tudo vai ficando impregnado ali. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um atendimento numa casa de uma pessoa. Eu fui limpar a energia da casa dela. Era uma atriz super famosa. E aí eu cheguei na casa dela e eu vi um objeto. Na verdade, era um quadro. E eu olhei assim esse quadro, era como se fosse... era uma imagem que não parecia algo muito positivo. Tinha como se fosse um coração ali, mas meio escurecido. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, vem cá, eu na hora senti que tinha uma energia negativa ali. E senti que aquele quadro, a energia dele era como se estivesse sugando alguma coisa. Aquele quadro estava sugando a energia da casa. Eu achei aquilo muito estranho e perguntei pra ela, eu falei, vem cá, me conta a história desse quadro. Onde é que você comprou esse quadro? Como é que esse quadro veio parar aqui? E ela me disse que quando ela era mais jovem, ela tinha sido apaixonada por um rapaz e esse amor não tinha sido correspondido. E então ela tinha tido um momento de depressão bem sério, tentou se matar, uma coisa assim. E ela pintou aquele quadro naquele momento difícil lá dela. Só que tem que ela deixou aquele quadro na casa dela, né? Décadas depois, anos depois. E aí eu disse a ela, melhor você tirar esse quadro aí. Melhor retirar esse quadro, né? Porque não tá trazendo uma energia boa. Então, objetos, às vezes, que a gente deixa na nossa casa,
podem acabar contribuindo para que a energia não fique boa. E além disso também, a gente tem as energias dos ocupantes anteriores, né? Pessoas que moraram lá antes de nós. Especialmente se você mora num prédio mais antigo e, né, um lugar que já teve muitos moradores. Então, isso também pode fazer com que essas energias negativas dessas outras pessoas acabem ficando ali e impregnadas também. Então, às vezes a gente chega num lugar e a gente não entende, de repente, do nada fica muito irritado, fica muito chateado, meio ranzinza, mal-humorado. Você fala, gente, mas eu tava bem. Pode ser que isso tenha sido influência de alguma energia que estava ali na casa. Então, a gente tem que mesmo aprender a tirar essas energias sujas. Hotel, por exemplo, quem gosta de viajar, né? Vai para um hotel. E, gente, a energia de um quarto de hotel é uma coisa. São muitas pessoas passando por lá, né? Tem uma rotação, uma rotatividade muito grande. A energia do colchão de um hotel, da cama de um hotel, são energias que são objetos que acumulam energias negativas, elas ficam realmente impregnadas ali. Então a gente precisa mesmo ter esse conhecimento, Silvia, para medir, né? Para poder avaliar, ver se tem, quanto que tem de energia suja aqui. Às vezes não tem muito. Eu já estou acostumada. Quando eu chego em hotel, eu já faço os procedimentos para limpar a energia, porque eu sou muito sensível às energias. Então, eu não gosto de ter uma noite ruim de sono, porque outras pessoas deixaram lá a energia delas. E aí, uma vez eu estava num hotel, fui fazer uma viagem, e aí eu fui medir a energia e quase não tinha energia suja naquele quarto de hotel. Aí eu fiquei muito impressionada. Falei, gente, mas que coisa incrível, né? Que hotel maravilhoso é esse que não tem energia suja? E um hotel que eu já tinha ficado hospedada anos antes, então eu sabia que era um hotel que já estava ali há muito tempo. Aí eu fiquei assim, curiosa demais. Eu fui puxar conversa com um funcionário do hotel. Falei, e aqui esse hotel, né? Essa ala aqui desse hotel, como é que é? Tem alguma novidade que aconteceu nesse hotel? Puxei uma conversa assim. E aí ele me falou, a gente acabou de inaugurar uma nova ala do hotel. Essa ala aqui tem um mês só que os quartos estão em uso. Aí eu falei, agora eu entendi. Então, quer dizer, o hotel era antigo, mas eles tinham construído novos quartos. Eu não tinha percebido, porque já tinha tempos que eu não ia lá. E aí eu entendi. Então, quer dizer, a energia estava boa porque ainda não tinha começado tanta gente a ir ali naquele quarto. Então, Ó, a Carlinha fez uma pergunta aqui pra gente, né? O que fazer quando for se instalar em um hotel? bom, se você for ficar hospedado no hotel, o ideal seria que você medisse se tem energia suja naquele quarto. Tem uma ferramenta, né, dentro do Prankiri que a gente chama de exploração de energias. Então a gente aprende a medir e ver quanto tem de energia suja ali. Então esse é o ideal, medir. Porque às vezes, como esse quarto que eu fui, às vezes não tinha muita energia suja e você não precisa fazer nada, né? Mas pode ser também que tenha uma quantidade muito grande de energia suja e seja realmente importante que você faça alguma coisa para você não se contaminar com aquilo. E às vezes a gente tem uma noite ruim de sono, né? Uma viagem de lazer que você quer no dia seguinte estar bem, né? Acordar para poder conhecer a cidade, passear, e aí você não dorme bem por causa da energia do quarto. Então, retirar essas energias negativas, né? Medir para ver se tem, e se tiver, retirar. Usar ferramentas para você poder limpar. Uma coisa que funciona também é o uso de mantras, né? Então você pode deixar alguns mantras tocando ali naquele quarto para que essa energia vá diminuindo as energias negativas. Isso é uma coisa. E uma outra coisa também que pode ser feita é colocar uma baciazinha de água com sal ali naquele quarto, com a intenção de que as energias negativas sejam absorvidas por essa água com sal. Só que essas duas técnicas que eu falei, elas nem sempre vão conseguir limpar as energias mais pesadas, né? Então, se há energias um pouco mais pesadas, a gente precisa usar técnicas de pranic healing para limpar profundamente. É isso aí. Ou, gente, vocês ligam para o terapeuta, dá o endereço do hotel onde vocês fizeram a reserva e a gente limpa a distância também, porque não existe barreira de espaço e tempo para energia, né? A gente se conecta e limpa o que precisar limpar. E uma coisa muito legal da gente falar também, né, é que o Mestre Shoa sistematizou vários protocolos de atendimento diferentes para todo e qualquer tipo de coisa, né? Eu costumo brincar com os meus energizados que a gente tem protocolo do chulé à dor de dente.
E aí, nesses protocolos, a gente tem regrinhas específicas, utilizando cromoterapia, podendo utilizar também o auxílio dos cristais, para tratar diversas coisas. Por isso ele é tão efetivo, né? Por uma questão de relacionamento, a gente vai ter ali uma orientação. Por uma questão de uma crise de ansiedade, por exemplo, a gente vai ter outra. Eu, por exemplo, estou utilizando muito o Pranic hoje em dia na minha mentoria energética de emagrecimento, que lá a gente tem aqueles protocolos que regulam a questão de compulsão alimentar, reduzem a ansiedade, trazem um equilíbrio nos nossos controles de saciedade e os resultados são muito sensacionais, né? Então as possibilidades são infinitas. E para a gente poder utilizar essa ferramenta de forma muito mais profunda, ou contando com a ajuda de uma terapeuta, né? Ou fazendo os cursos e, nesse caso, super recomendo minha instrutora que está aqui, né? Obrigada, Hoje querida. os cursos são todos presenciais, as formações principais, né, Lívia? Isso, as formações são presenciais. O nosso próximo curso, Silvia, vai ser nos dias 17 e 24 de junho, tá? São 2 sábados, e de 1 às 6 da tarde, e depois a gente tem aulas online para dar continuidade, mas o principal da formação é presencial, e isso é uma coisa que a gente faz questão de manter, mesmo com a pandemia, porque tem certas coisas que precisam acontecer ali no ao vivo, né? Que precisam acontecer no cara a cara. Então, isso é mantido. O grosso da formação acontece presencial. E claro que depois a gente utiliza demais as possibilidades do online, como a gente está fazendo agora, né? Para poder continuar falando, estimulando as pessoas, os alunos. Hoje mesmo a gente teve grupo de estudos sobre Pranic Healing, então a gente tem muita atividade acontecendo online, mas os cursos iniciais a gente precisa, né, se deslocar, ir até lá, ver, para que a gente possa sentir a energia, ver direito como é que isso acontece, ter a experiência de estar junto, de sentir como é que é, de sentir a diferença, perceber. Então precisa estar ali junto. E então, e aí é a forma de você obter essas ferramentas todas que a gente está falando aqui, né? A coisa do emagrecimento é muito impressionante, porque quando a pessoa está buscando emagrecer, um dos principais entraves é o psicológico, né? E então, claro, tem pessoas que têm dificuldades fisiológicas, né? Tem distúrbios hormonais e isso atrapalha o emagrecimento. Mas em muitos casos, o que acontece é que as pessoas precisam regular os seus chakras também, não só os seus hormônios, né? Então, o chakra que tem a ver com o direcionamento da nossa vontade, né? O chakra ajna, que é o chakra do aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? O chakra do foco, né? O chakra do plexo solar, que é o chakra das emoções, precisa estar equilibradinho, não pode estar com muita energia suja, senão a pessoa sai descontrolada, né? Ai, tô ansiosa, tô chateada, tô com raiva, e vai fazer o quê? Vai comer e perde todo aquele trabalho. Então, é muito legal associar o trabalho do equilíbrio dos chakras com essa vontade de emagrecer e para entender também, né, Silvia, por que eu quero emagrecer, aonde eu quero chegar, eu quero 30 quilos porque eu quero ficar bonita no biquíni, né? Ou eu quero 15 quilos porque isso vai me deixar saudável, enfim, né? É muito interessante fazer esse trabalho conjugado. Sim, é muito maravilhoso você colocar isso, porque no início, quando eu estava me apresentando para o pessoal, eu estava trazendo para eles o olhar para o corpo de uma outra perspectiva. Porque, assim, no meu entendimento, o nosso corpo físico é um instrumento que nos permite estar vivos aqui, trabalhar, viver, viajar, sentir prazer, se realizar de um modo geral. Então, quando a gente olha para o corpo físico só pelo olhar do ego, da vaidade, não que exista problema na vaidade, não há nada contra isso, mas esse não é um propósito muito firme para que a gente se mantenha nele, né? Se eu quero emagrecer X quilos só porque eu quero estar num vestido numa festa final de semana, quando eu passar aquela festa, a tendência de eu meter o pé na jaca e engordar tudo de novo é enorme. Agora, se eu tenho o propósito de envelhecer com mais saúde, poder ver meus filhos, netos crescendo, poder viajar, poder conquistar alguma coisa real, mesmo quando bate a TPM, aquela vontade de devorar um bolo inteiro ou uma barra de chocolate, você vai refletir, né? Você vai parar para pensar, pô,
Mas e os efeitos de eu comer isso dessa maneira? E isso traz também uma questão de equilíbrio na forma como a gente faz as nossas escolhas. Eu já fui muito obesa, você não me conheceu nessa época. Eu pesei mais de 100 quilos, emagreci 35 e temos uma visita. Oi, Henrique. Pausa Oh, para o nosso convidado especial. amigos da Oi. Fala oi. Parece Oi. Depois eu te conto, os amigos online da mamãe, tá bom? Maravilhoso. Mamãe, quem são esses amigos da mamãe? Sem problema. Chama a linda participação. E aí, assim, eu emagreci esses 35 quilos lá atrás, mas isso só foi possível para mim, óbvio, com uma reeducação alimentar, com atividade física, zero cirurgia, não passei por nenhum tipo de procedimento, mas foi com uma mudança de pensamento muito grande. Eu deixei de comer com as emoções para comer com consciência. Eu passei a tratar o meu corpo com muito mais carinho, muito mais respeito. Eu deixei de olhar para ele nessa de eu quero ser a mais gostosa da festa que eu vou esse final de semana. Não, não é isso. Eu quero realmente envelhecer com saúde, né? E muitas vezes eu tenho que falar isso para os meus clientes, porque assim, é como se o povo olhasse para o corpo só como matéria e esquecesse que é ele que carrega a nossa alma, que os nossos órgãos, a nossa estrutura óssea só está aqui em pezinho, levando a gente onde a gente quer, porque existe uma musculatura, uma estrutura ali que nos mantém aqui, né? E os centros de energia são que fazem isso tudo funcionar. Então, às vezes, as pessoas ficam meio confusas quando a gente começa a falar assim do prânico e de outras técnicas. Mas, gente, centros de energia, chakras, são as coisas mais antigas do universo, né? A medicina chinesa já trazia essa informação lá desde a acupuntura, e cada um deles coordena partes de funções e órgãos no nosso corpo. Então, quando a gente limpa, equilibra, energiza esses centros de energia, na verdade, a gente está fazendo com que o nosso corpo tenha respostas mais rápidas para aquilo que ele sempre fez. Quando a gente se arranha, né? A gente não precisa dizer para o arranhão, vamos lá, se recupera. A gente não precisa dizer para o corpo, respira, bate coração, nada disso. O nosso corpo já é uma máquina superpotente que foi programado para funcionar da melhor maneira. Mas com essa vida que a gente leva, né? Sem cuidados energéticos, porque a gente não cresce ouvindo falar nisso, a gente não aprende isso como aprende a escovar os dentes, as sujeirinhas vão ficando aqui, vão se acumulando, acumulando, acumulando. E se a gente não limpar, né? O que acontece? As doenças começam a aparecer. E a obesidade é uma delas, né? Apesar da gente hoje já olhar com mais respeito e menos julgamento para os corpos fora do padrão que era imposto socialmente, não há problema nenhum se você se sente bem naquele corpo físico. Eu não me sentia no meu, por isso eu emagreci. Mas é um corpo inflamado, né? E com o passar do tempo costuma dar problemas. A gente começa a sentir dores no joelho, dores nos pés e por aí vai, né? Fora a risco de problemas cardíacos. Enfim, vamos falar de coisas boas. Mas é verdade, assim, mas isso é uma coisa interessante quando a gente para pensar, você vê, a energia ela tá mesmo em todos os lugares, né? A gente começa a falar de um assunto e a gente tem muito assunto dentro desse assunto. Porque se a gente parte desse princípio de que tudo é energia e eu posso então extrair a energia negativa daquilo, eu posso colocar uma energia positiva naquilo, tudo vira assunto, né? A gente começou falando da casa e agora a gente está falando de corpo físico, de beleza física e por aí vai. Então isso é muito lindo, né? É como se abrisse mesmo assim um portal. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa, eu estava tentando explicar assim, eu estava falando a vida que eu levo é como se, para mim, a existência tivesse uma dimensão a mais do que para outras pessoas. E essa dimensão, ela faz muita diferença, porque quando eu cuido direitinho dela, gente, eu tenho efeitos incríveis na minha vida. E aí eu tava dizendo para essa pessoa, e é importante a gente saber disso, reconhecer, e eu gosto de estar com outras pessoas que também pensam assim, né? Eu gosto de estar nessa comunidade, né? Eu chamei isso de comunidade. Porque
é como se essas outras pessoas que também sentem energia e que também percebem os impactos de ter um cuidado energético na própria vida, quando a gente está junto, a gente poder trocar sobre isso, a gente poder ser amigo de pessoas que também pensam assim, que também veem a vida desse jeito. Eu acho que isso traz um quentinho para o nosso coração, né? Então, a gente tem que estar perto dessa tribo energética para a gente poder falar mais sobre esses assuntos, para a gente poder explorar mais isso, tirar as nossas dúvidas, né? Confirmar também o que a gente precisa confirmar. Não tem sentido necessidade de falar sobre isso com pessoas que também estão vivendo esse dia a dia que a gente vive, né? Que sentem que as coisas são. Ontem mesmo, ontem eu atendi alguns pacientes, né? Uma dessas pacientes ontem estava me falando que ela acordou e falou assim: eu preciso fazer um atendimento de pranic healing na minha tia, uma tia idosa que ela tem. E aí ela tinha um compromisso para ir, acho que ela ia ao cinema. Ela falou: não, não vou ao cinema, desmarca o cinema, vou ficar aqui, eu preciso fazer um atendimento na minha tia. Um atendimento à distância. A tia dela estava aparentemente normal, não estava passando por nenhum problema. E no dia seguinte, essa tia caiu, teve um acidente e precisou ir para o hospital. Ela tá bem, mas essa paciente estava me falando, ela falou assim: Lívia, que impressionante. E quando eu fiz o atendimento na minha tia, ela me contando, ela estava praticamente sem energia nenhuma, ela estava muito depressionada. Então, imagina se ela tivesse tido esse acidente sem nenhuma energia, ela poderia ter falecido, poderia ter sido um acidente pior, e, né, em uma série de motivos. Então, de razões. Então, é muito impressionante isso. É muito legal a gente estar perto também das outras pessoas que também veem a vida desse jeito, passam por essas experiências. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, em algum momento, já se sentiu sugado, né? Em alguma situação, ou já teve alguma intuição, né? Uma intuição que veio do além e de repente aquela intuição se mostrou verdadeira, se mostrou útil, se mostrou às vezes imprescindível. Então é bom a gente estar perto, é bom a gente falar desses assuntos e a gente precisa trazer isso para o dia a dia, né? Um dia desses meu filho, né, que invadiu aqui a nossa live, tava, não estava se sentindo muito bem. Aí eu falei para ele, eu ensinei para ele a limpeza já, né? E ele estava com uma dorzinha na barriga. Eu falei: Henrique, pega a dorzinha, joga fora, né? Aí ele botava a mãozinha assim na barriguinha dele e jogava fora na aguinha com sal, né? A dorzinha dele. E então acho que a gente precisa desses espaços para poder falar dessas coisas e para poder também mostrar para as pessoas, né, que faz parte do dia a dia. Então, da mesma forma que eu acordo, que eu tomo um banho, que eu escolho a roupa que eu vou botar, eu vou dar uma conferida no meu chakra do plexo solar, porque eu sei que se ele estiver limpo já desde o começo do dia, eu vou ter um dia muito mais calmo, muito mais tranquilo, menos estressada. Quando eu sair na rua, vai ser difícil de alguém me tirar do meu prumo, porque eu vou estar mais concentrada, vou estar mais focada em algo que me mantém firme ali, mais sólida, sem ficar viajando aí nos sabores da vida, né? Então é importante falar desses assuntos e tentar trazer isso para o dia a dia. Eu acho que esse é um esforço importante que a gente tem que fazer quando fala de energia, sabe? O que você Com acha? certeza. Eu acho incrível. Estou super disponível para a gente fazer isso mais vezes, com mais pessoas também que se interessem. E acho legal também a gente colocar aqui que, assim, existem outras possibilidades dentro do Pranic da gente fazer a manutenção da nossa limpeza energética, né? Eu sempre aconselho aos meus energizados que a gente tenha uma rotina periódica. Para aqueles que não estão em tratamento, que algumas pessoas eu faço um acompanhamento para as questões específicas que aquela pessoa me traz, mas a gente tem a meditação dos corações gêmeos, né? Que funciona como um mini tratamento energético, que ajuda muito nesse reequilíbrio, nessa paz diária, né? E eu recomendo ela para todo mundo. Nas luas cheias eu voltei a conduzir aqui também no meu Instagram. E é muito perceptível. E isso me traz também recordações do tempo que eu era cliente, né? Que eu conheci o Pranic Healing numa meditação dos corações gêmeos com a Andrea, com a Dalieri, que tinha um espaço aqui pertinho de mim. E a gente sai daquele ambiente, daqueles minutos ali de silêncio, numa paz, numa tranquilidade, que não é possível que as pessoas não queiram continuar sentindo aquilo ao longo dos dias, né? Verdade.
E falando até sobre esse assunto que a gente estava fazendo uma ponte aí entre a meditação dos corações gêmeos e a questão da comprovação científica, né, Silvia? Tem um instituto chamado Institute HeartMath, que está na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse instituto, já há décadas, eles estudam o coração físico, relacionando aspectos do coração, do nosso órgão coração, né, com as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, eles descobriram, fizeram uma série de descobertas interessantíssimas. E uma dessas descobertas tem a ver com o que eles chamam de um estado de coerência cardíaca. Então, eles descobriram que quando a gente se lembra de alguma situação positiva que você viveu, um evento feliz, né, em qualquer parte da sua vida, quando você se lembra disso e você saboreia de novo esse momento feliz, porque não é só lembrar, não é mental, tem que ter o emocional também. Então, se você lembra e você fica ali nutrindo sustentando aquela emoção positiva de novo, né? Então, assim, imagina um dia muito feliz que você teve, e aí você sentiu assim, ai, nossa, quanta alegria, né? E aí você vai para aquele dia e você sente de novo, e fica ali por alguns instantes sentindo aquela alegria de novo. Ao fazer isso, você induz um certo tipo de batimento cardíaco que faz com que as nossas emoções sejam estabilizadas, não só naquele momento, mas isso tem um efeito também no longo prazo. É uma prática que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Sustentar a lembrança emocional de um momento feliz. E se a gente faz isso com uma certa regularidade, com uma frequência, a gente está simplesmente promovendo uma transformação no nosso sistema nervoso, né? Que é o sistema responsável por fazer com que a gente se acalme nos momentos de estresse, né? Por que que algumas pessoas todo mundo se estressa, estressar é humano. Mas por que que algumas pessoas se estressam, mas conseguem retomar a sua calma e outras pessoas se estressam e vão, né, se emburacando no estresse, aí vira síndrome, tem que tomar remédio, uma série de questões. Por quê? O que que diferencia uma coisa da outra, né? O nosso sistema nervoso tem uma voz muito ativa aí. E a meditação dos corações gêmeos, ela tem, né? Dentro dela, faz parte dela, a gente se lembrar de um momento feliz e sustentar essa emoção positiva. Então você vê, a própria ciência já explica por quê, né? Essa sensação que você falou, nossa, a gente sai de lá tão bem, não é possível que você não queira continuar sentindo isso outras vezes. A própria ciência já está conseguindo explicar parte desse bem-estar. Não é só, eu estou me sentindo bem, pois é, eu também não é só uma questão de observação, né? Não é só isso. A ciência já consegue explicar o efeito fisiológico de certas práticas meditativas. Isso é incrível, né? Viver num tempo desses, né? E você trouxe isso, eu lembrei, eu comecei a ler um livro, o nome dele me fugiu agora, mas depois eu deixo até lá nos stories para o pessoal ver. É um livro que traz uma vertente científica, unindo exames enquanto as pessoas estão fazendo uma determinada meditação guiada, que utiliza essa questão que a gente faz no Pranic de se conectar a um momento feliz para acessar as ondas cerebrais teta, e eles vão monitorando enquanto as pessoas estão fazendo essa meditação as mudanças fisiológicas que acontecem. E aí eles têm um grupo de estudos muito grande, que a cada X tempo eles se reúnem como se fossem retiros, né? E colocam pessoas que estão com problemas graves de saúde, fazendo, segundo o roteiro lá criado por essa pessoa, e eles pegam um exame do primeiro dia e um exame do último dia da meditação, mostrando, comprovando as alterações. E eles contam que existem, sim, muitas curas acontecendo dentro desse processo. E quando eu comecei a ler, eu fiquei enlouquecida. Só que eu pataco de livro assim, eu leio muita coisa ao mesmo tempo. Esse é um que eu tenho que parar e ler com atenção, né? Tipo estudando. Tá aqui, eu vou terminar ele em breve. Assim que eu terminar, eu vou trazer mais esse assunto aqui. Porque é um assunto muito incrível, gente. E é o que você colocou, né? A ciência mostrando que isso funciona. Isso não é invenção dos hippies lunáticos, não. Isso é real. Tudo é energia, né? Pensamento é energia, pensamentos geram emoções, emoções geram crenças, essas crenças geram padrões repetitivos, afetam o nosso corpo físico, causam doenças psicossomáticas. Hoje em dia já tem uma série de estudos aí extensos falando sobre as questões psicossomáticas, né?
Então é muito importante que a gente tenha esse olhar para isso, para saber o que é que está por trás dessas dores, dessas questões que nos acompanham a vida inteira, né? Verdade, Silvia, é verdade. E é muito legal ter acesso a certas ferramentas, porque parte desse trabalho que a gente faz, né, que eu faço, que você faz também como terapeutas energéticos, é a gente ver também a libertação que é possível que as pessoas alcancem, né, de dores de uma vida inteira, dores físicas às vezes, né? A gente, nossa, já vi tantas situações, já vi pessoas que chegaram com dores, assim, que estavam sentindo dores há 10 anos e fizeram um atendimento e foram embora sem dor nenhuma, né? Pessoa que chegou com síndrome do pânico, que não conseguia andar na rua, e depois de um atendimento ela saiu do consultório, foi a pé para casa. Então a gente vê essas situações acontecendo, né? Na primeira vez você fala foi uma coincidência, na segunda vez você fala foi apenas um milagre, e na terceira vez a gente vai entendendo, né, que existe uma lógica por trás disso. E que é uma pena, é um lamento que essa lógica ainda não esteja tão difundida e que as pessoas ainda não tenham se apropriado dessa lógica. Mas a gente que conhece, né, e que vê no nosso dia a dia, vê o tempo inteiro, né, respostas lindas. Ontem estava atendendo uma pessoa, ela falou para mim, né, eu atendi ela semana passada, ela falou, e aí ela hoje me deu um feedback da sessão da semana passada. Ela estava dizendo assim, Lívia, eu não te falei que eu estava com uma dor no pé esquerdo. Eu nem te falei isso, mas depois do atendimento que você fez em mim, eu fiquei boa daquela dor. Ela sumiu, eu não estou mais sentindo aquela dor. Uma senhora já. E, então é muito legal a gente perceber essas coisas, né? É muito legal poder trabalhar com isso, poder oferecer isso para as pessoas e ter isso na nossa vida também, né, Silvia? Porque, sendo muito sincera, eu acho que nós somos os principais beneficiados. A gente que tem acesso a ferramentas e precisa estudar, né? Que nem você tem que ler esse livro, né? Eu estou aqui também rodeada de coisa. Então é muito bom a gente poder, né, ter a gente que precisa estar sempre atualizado, né? A gente que está nesse esforço para poder oferecer o melhor para as pessoas que nos procuram. Eu acho que nós somos os maiores beneficiados, né? De ouvir essas histórias todas, né? Essas histórias são tão bonitas, né? Elas fazem nosso coração ficar tão quentinho, é tão gostoso ouvir que a gente pôde participar desses processos todos, né? Sim, esse exemplo que você deu acontece comigo todo o tempo. O mais sensacional foi de um senhor que eu estava tratando de um pós-operatório, e aí a gente estava concentrado ali na região do pós, né? Mas a gente trabalha outros chakras também. E aí, depois de algumas semanas, ele falou para mim que ele tinha uma dor no joelho, que ele também não tinha comentado, mas que ele mal conseguia andar antes dessa cirurgia e que depois que ele começou o tratamento comigo, a dor já tinha reduzido muita coisa, que ele estava voltando a caminhar, voltando a se exercitar. Então tá tudo muito conectado, né? E é incrível a gente se abrir para essa possibilidade. É verdade. Bom, gente, a Lívia tem um horário curtinho, já foi maravilhoso ela conseguir estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade, querida. Vou deixar você se despedir, falar o que você quiser falar, dos próximos cursos, do seu espaço, mas só para a gente não atrapalhar seu horário. Oh, querida, muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei super feliz quando você me chamou e adorei a gente ter ficado juntinho aqui esse tempo hoje. Obrigada. Eu quero convidar vocês para meditarem com a gente, para estarem pertinho, né? Toda quarta-feira eu faço uma meditação online às 5 da tarde, que fica gravada também. Então, quem quiser participar com a gente, manda aqui um direct, procura a gente para eu poder passar o link dessa meditação. E a gente está com um espaço novo também no Leblon, que acabamos de abrir, super bonitinho. Então, quem quiser também né, nos procurar para atendimentos ou para práticas presenciais, estamos aí também à disposição. Temos atendimento popular para quem quiser experimentar o Pranic Healing, né, de forma mais acessível. Então é isso, Silvia. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, viu? E obrigada a vocês todos também que estiveram com a gente aqui hoje. Sim. Muito obrigada, pessoal que esteve aqui com a gente, por compartilharem desse momento, dessa energia. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto ao meu trabalho da Lívia, manda mensagem pra gente, que vai ser um prazer responder a vocês, tá? Lívia, mais uma vez, super obrigada. Final de semana estamos juntas, né? Verdade. Então tá. Um beijo, boa noite para Todo todos. mundo. Tchau.